Olá pessoal, eu sou a Maria Eduarda e sejam bem-vindos ao podcast Através dos Olhos. Bom galera, antes de nós iniciarmos o nosso episódio aqui, né, queria pedir para vocês deixarem um like aí, se inscreverem no nosso canal do YouTube, nos seguir nas demais plataformas, Amazon Music, Spotify, tá no Google também, né? E me segue no Instagram, @dudalentes08 e do professor João Paulo também, @jpprof_João Paulo. Vamos lá começar o nosso episódio de hoje. Então, nosso episódio de hoje é muito especial, primeiro episódio que eu gravo como professora, né? Com a professora minha, realmente, que tá dando aula pra mim esse ano. Então, né, estou um pouquinho nervosa, não vou mentir, mas vamos começar então, né? O episódio é com a professora Grace, ela é professora de espanhol, e ela tá dando aula pra mim, né, o segundo ano que ela dá aula pra mim. Então, aí, esperamos que a gente complete o ensino médio juntos, né? Então, primeiramente, bom dia, prof. Bom dia, buenos dias, então. Né? Tudo certo, então? Tudo certo. Vamos lá, então. Vamos. O que tu tens a me perguntar? Tá anotado aqui, né? Então, vamos lá. Então, desde quando a prof pensou em ser professora, assim? Primeiramente, bom dia novamente, né? Bom dia. Duda, na verdade, eu venho de uma família de professores, né? A minha avó, ela foi professora, né? Então, meu pai conta que ela dava aula, né, no Tamandaré, né, aqui no interior, e deu aula no Jaguarari, né? E aí ela teve 4 filhos e uma das filhas fez faculdade, na verdade iniciou o magistério, né? E aí a gente veio nessa leva. Então lá na família do meu pai, somos em 5 netas, e as 5 netas são professoras. Nossa. E mais uma filha, né, que é a minha tia mais velha, né? E a outra não foi professora, que minha avó teve mais uma filha, mas foi merendeira, então trabalhou dentro do ambiente escolar também, né? E essa leva, na verdade, foi de geração em geração, e eu tenho muito orgulho disso. Sim. Amo o que eu faço, né? E dentro do meu histórico escolar, eu sempre fui uma aluna bem aplicada, buscando e pesquisando, sempre buscava por notas melhores, curiosa, né? E quando chegou o momento de fazer o vestibular, então pensar no vestibular, faço pra quê, o quê? Aí, né, peguei e fiz um vestibular, sempre estudei escola pública, né, sempre estudei lá na escola da Gaivota. E quando fui fazer o vestibular, vou fazer o vestibular pra matemática, porque eu amava matemática, zerei em tudo. Então, realmente, não sabia matemática. E aí, passou 6 meses depois, fiz aquele teste vocacional e percebi que eu não era das exatas, né? Sim. Então, vamos pra lá do direito. Não, direito eu não gosto, não. Psicologia, não. Vou analisar demais as coisas, não vai dar certo. Né? Vou tomar as dores de todo mundo. E aí, resolvi fazer letras, né? Fiz as letras pela Unesc, eu sou habilitada em língua portuguesa, literatura, tá? E espanhol, língua espanhola. E foi lá dentro da faculdade, porque eu nunca tive espanhol na minha vida, e foi dentro da faculdade que me despertou. Então eu tinha professores, professor Jesus, que era cubano, a professora Leila, falecida professora Leila Minati, que logo depois que eu me formei, trabalhei no Instituto Federal, trabalhei com ela. Ela foi professora de literatura também e gramática espanhola. E ela fez muitos cursos na Espanha. Então, a gente tinha que seguir um pensamento. Eu tive outro professor uruguaio, uma chilena, mas cada um tinha um dialeto. E eu me apaixonei por aquilo ali. E então decidi ir por essa linha, por esse viés. E logo que o espanhol também teve muitas aberturas, né? Sim. Então, teve anos aí que eu trabalhava 60 horas e se tivesse mais horas,
eles queriam professores de espanhol porque não davam conta, tinha muita demanda, né? Então, quando eu fui, realmente, não, agora me formei, vou trabalhar. Aqui em Sombrio, na verdade, é o 2º ano que eu estou trabalhando como professora de língua espanhola. Porque a minha graduação, eu finalizei, fiz pós-graduação e trabalhei só em Araranguá. Então eu sou uma professora conhecida em Araranguá. Vivi a minha vida toda em Sombrio, mas a minha carreira se iniciou em Araranguá. Então eu tive início no estadual, no colégio estadual, normal, antigamente se falava, né? Sim. Eu trabalhei lá 2 anos. Depois fiquei 10 anos no Colégio Murialdo, né? E me efetivei no município de Araranguá. Hoje eu já estou com 15 anos aí de efetivação, 20 horas na área de língua portuguesa e espanhol. E no estado estou como contratada, né? Então quando aparece um bico de espanhol aí, eu tô dentro. E estamos aí, aprendendo cada dia mais. Sim. E em que ano que a prof se formou? Eu me formei, na verdade, em 2005. Eu fiz a graduação, só que na época, como do outro, né, eu tinha que trabalhar durante o dia, como muitos de nós professores, né, trabalhava durante o dia no comércio e estudava à noite. Então eu tinha que pagar sempre a minha faculdade, né, as despesas eram tudo comigo, porque meus pais não tinham condições. Então, ao invés de me formar em 4 anos, eu levei mais 1 ano, porque eu tive que trancar algumas cadeiras, né? A gente chama de disciplinas na faculdade de cadeiras. Sim. E aí foi 1 ano, mas foi 1 ano de muito aprendizado. Conheci pessoas, né? Evoluir como pessoa também, porque a gente vai descobrindo outras coisas, né? E me formei em 2005. Então, o ano que vem vai fazer 20 anos, em dia 18 de agosto de 2005. É muito tempo. É muito tempo. Muita coisa, então, a experiência né? Acredito que é, né? Grande, né? Mas é. É sim. E qual foi, assim, o maior desafio que a prof enfrentou dentro da faculdade? Teve algum, assim? Vários. Nossa, imagino. Eu lembro de uma professora Janete, que era professora de produção textual, que, querendo ou não, é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, né? E ela queria que muitas vezes a gente transformasse um texto de 30 linhas em 5 linhas. Então, assim, um dia eu disse para ela, professora, eu não consigo, eu não tenho tempo suficiente, porque eu ganhei esse óculos que eu uso hoje, eu ganhei na faculdade. Porque para estudar, dar tempo de estudar, era indo estudando no ônibus e voltando estudando. E não tinha celular, né? Era lanterninha, né? Botava uma lanterninha e ia lendo, né? E voltava lendo. E aí um dia eu disse para ela, professora, eu não tô conseguindo, eu não consigo. Eu não tive professores aptos, de repente, dentro da minha educação básica, a me dar esse suporte. Então, ela olhou para mim assim, tu tem capacidade e tu vai fazer. Aí eu disse, não, eu sei que eu tenho capacidade, eu vou conseguir, mas eu tenho dificuldade. Então eu preciso que a professora me explique. E ela sentou comigo e ela me explicou muito. E não foi uma dificuldade grandiosa, mas foi uma descoberta. Então, para mim, aquilo ali ficou muito bem marcado. Claro que o professor Seldon, que era o professor de literatura, este é o calcanhar de Aquiles de qualquer professor, de qualquer professor dentro da área de letras. Sim. Esse aí era um ótimo professor. Ele sabia os livros de cabo a rabo. Nossa! Ele escrevia, ele usava um quadro. Eu acho que ele, não sei, mas eu acho que um quadro lá dentro da sala da Unesp tem uns 3 metros. Ele iniciava no 1º centímetro e finalizava no último. E escrevia tudo sobre aquele livro, vocês não têm noção. Então, assim, ele pegava mesmo. Então, assim, tu só não ia saber o livro se tu não quisesse. Mas tu tinha que ler. E a maior dificuldade que nós enfrentávamos na época, como a gente pagava a faculdade, transporte, tu não tinha ajuda igual vocês têm hoje, Enem, ProUni, né? E hoje, pelo que eu sei, também tem transporte grátis, né, para os alunos. Desculpa. O que acontece? Tu ia com um dinheirinho contadinho, né?
E chegava lá e o professor, ó, nós precisamos deste xerox assim, para depois da aula. E ao invés de encher a barriga, eu era obrigada a encher de conhecimento, né? Então eu tinha que ir lá comprar o xerox e ficava sem comer. Isso eram as maiores dificuldades que a gente passava. Mas já passou, cresci como pessoa, dou valor a isso e eu honro cada dia o meu diploma. Hoje em dia as coisas estão bem diferentes, né? Pra faculdade, essas coisas aí, tem muitas bolsas, muitas coisas que a gente pode conseguir, né? Pra poder... Sim. Hoje vocês, na verdade, vocês têm um leque muito extenso muita coisa. De oportunidades. Sim. E infelizmente alguns não querem estar aproveitando, né, Duda? Mas a gente, dentro da sala de aula, eu sempre tento motivar. Sim. E sempre tento buscar e dizer, gente, isso aqui realmente cai no Enem, dessa maneira, né? Acho que eu já falei várias vezes dentro da sala de vocês, né? Já falou. Tô com fugindo na garganta. E aí, assim, eu tento ajudar o meu aluno, né? Não dificultar a maneira para ele, né? Inclusive, né, eu vou fazer o Enem domingo. Ai. Galera do podcast, acho que vai sair depois, né, dia 3. Mas eu tô bem nervosa, inclusive. Muito nervosa. Tô, né, quero ver o que vai dar. Eu quero que chegue domingo logo pra ver o que vai dar, mas ao mesmo tempo eu, né, tô meio nervosa, assim. Eu tô imaginando que a apostila em Braille vai ser uma bíblia, né, então assim, né, eu tô imaginando, nossa senhora, muita a gente coisa. sabe pelas nossas provas, né, Duda? Se o pessoal do Enem convivesse, né, eles saberiam, né, porque do que você tá falando, né? Exatamente, já teve prova aí com 6, 7 folhas, então imagina o texto do Enem, 90 questão, vai ser enorme a apostila, né, creio que vai ser dividida em mais partes. Mas assim, o que a professora, na verdade, diz pra vocês é concentração, respirar fundo e deixa a vida me levar, porque senão a gente pira. Não dá pra ficar tão nervosa porque tu estás fazendo uma experiência, né? Que tá no segundo ano. Isso. Então, assim, é a tua experiência. Tudo vai ser válido aí sim pro ano que vem. Sim, Então, vamos ver como é que vai ser, né? Depois mas vai dar boa. Vai dar tudo bem. Se Deus quiser, vai. Agora, então, vamos entrar um pouquinho na parte da inclusão, né? Que é um outro tema aqui que a gente tem aí pra conversar. Então, eu queria saber, assim, da prof, se foi a primeira vez que a prof deu aula para alguma aluna deficiente visual. Você já deu outra vez, né? Na verdade, foi a minha primeira vez. Minha experiência, primeiramente, quando eu assumi aqui, né, como ACT, eu vim às primeiras reuniões que eu saberia que eu teria esse desafio, que o professor João veio dar uma palestra para nós. Então, eu fiquei desesperada em questão com a palestra do professor João, como teria que fazer, porque daí a minha metodologia era... Eu gosto de trabalhar, por exemplo, vamos pegar os materiais escolares, né? Eu trago sempre um desenho, né, para poder a criança estar observando e tal. E agora, como é que eu iria estar fazendo, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Então, eu decidi, uma das estratégias, trabalhar com vocabulário escrito mesmo. Só que da maneira como se, ao invés de eu entregar só folhas para os alunos, como eu costumava fazer, buscar escrever. Então, era a maneira para que eu pudesse estar incluindo a Maria Eduarda. Então, uma das estratégias. A outra era eu estar falando, pronunciando as palavras para poder você escutar melhor, ao invés de música, trazer músicas, vamos dizer assim, né? Era uma dos pensamentos. Isso ano passado, né, Duda? Sim. Então, esse ano eu já fui evoluindo um pouquinho mais, né? Fui aperfeiçoando algumas coisas, tentando fazer caça-palavras, cruzadinhas, né?
professor João às vezes me puxava a orelha, mas era no sentido bom. Não. Porque toda crítica ela tem que ser construtiva. E as minhas aulas, simplesmente sinceramente, não é por estar na tua presença, mas quando eu tenho que dar aula pro segundo ano, eu penso na Duda primeiramente. Então, como é que eu vou tentar trabalhar com a Maria Eduarda? Como a Maria Eduarda vai estar inclusa dentro da minha aula? E a metodologia mais prática foi essa, de você estar escrevendo, eu estar pronunciando as palavras para você. Ao invés de visualizar, né, você estaria no toque, né? Então, essa aproximação que a gente teve também me deu a possibilidade de estar um pouco mais afetuosa e pensar com muito mais carinho, com muito mais amor. É isso, é a maneira como eu acho que de repente eu estaria chegando ao ponto de Maria Eduarda estar aprendendo. Eu não sei se foi isso que eu consegui alcançar. Ainda tem falhas? Com certeza, tem falhas. Porque é humano e como é a primeira aluna, muitas vezes a gente acaba errando. Mas é no erro que tu vai tentando acertar, né? Exatamente. E tu, como pessoa, estudante, o que tu achou? Agora eu gostaria de fazer a pergunta ao contrário. Agora Então, assim, eu nunca tive espanhol antes do ensino médio. Então, a minha primeira professora de espanhol e única até agora, né? Então, Espero assim, ser a única! se Deus quiser. No ensino médio, né, Duda? Sim, exato. E assim, as aulas são muito boas. Eu gosto bastante das aulas de espanhol. Não é à toa que eu tô pensando em fazer espanhol na faculdade. Muito bom! E, né, se Deus quiser vai dar certo. Com certeza. E as aulas são muito boas, assim, eu gosto bastante das atividades de espanhol, vocabulário, essas coisas. Gosto bastante mesmo. E eu tento me dedicar ao máximo, assim, às vezes a gente não consegue dar o máximo, mas eu tento, né? Mas tu consegues realmente, assim, entender o que eu estou te passando? Consigo. Então, tô chegando no meu objetivo final, então, né? E qual foi a tua reação, assim, no primeiro dia de aula, quando tu entrou na sala? E viu, Duda? Pra mim, na verdade, foi normal, sabe? Porque tem gente que se assusta, né, então. O que eu tive mais dificuldade, como eu falava com a professora Rich, né? É o chegar até a aluna. É o chegar, né? Porque eu percebi assim que tu era mais na tua, né? Então eu respeitava o teu tempo. E sempre eu, Grace, né? Eu tento respeitar o espaço do outro, né? Não me intrometendo, não chegando, tentando chegando, vamos dizer assim, né? Mas o primeiro momento foi isso, é o toque, né? Então eu lembro que o primeiro momento eu cheguei pra você e você estava digitando e eu coloquei a minha mão sobre a sua mão. Então foi o primeiro contato que eu tive contigo. Acho que foi. Então eu lembro disso porque pra mim fica marcado. Sim. Então daquele momento ali eu tenho que passar confiança. Sim. É isso que eu penso. E até não é tão à toa que estamos chegando à conclusão que tu vai escolher fazer espanhol, né? Então, acho que a professora chegou aí no coraçãozinho, devagarinho, né? Foi entrando, mas a minha primeira impressão foi essa, eu tentar chegar o mais próximo da pessoa para fazer com que tu tivesse realmente segurança. Não sei se isso foi o que tu sentiu também. É que assim, eu sou muito travada. Demais, assim. Eu reconheço isso demais. Tem professores, assim, que, né, às vezes, se eles falam comigo é porque eles chegam perto de mim. Porque eu não converso, assim, eu sou bem travada mesmo. Eu não falo, professor, vem aqui. Não. É bem difícil. Bem difícil fazer isso. Tô tentando mudar, mas é difícil, gente. Isso não é fácil, né? A pessoa, ela tem que ter confiança nas demais, né? Sim. E qual foi a sua reação quando o prof viu escrevendo na máquina, assim, viu aquela máquina
né? Eu achei estranho. Grande. Achei estranho, porque Mas eu pensei que seria no computador. Aham. Na minha concepção e ignorância, seria no computador. Sim. Mas depois eu fiquei... Foi a primeira impressão. Sim. Mas depois foi tranquilo. E achei muito interessante que no primeiro momento, assim, como era uma turma enorme... Era 40 e poucos 40, alunos, né, no início, né? Fazer o silêncio para que você pudesse escutar, escrever, e eles ficavam em silêncio, foi muito bom. E a aula rendia, né, Duda? Rendia, A aula fluía, né? Sim. É porque assim, eu escrevo no computador, sim, mas na sala eu optei por estar com a máquina, né? Sim. Por algumas outras questões aí. Eu acho que a habilidade, de repente, né? Também, é porque assim, toda aula tu tem que pegar o arquivo, salvar o arquivo, daí às vezes o professor já chega na sala e já começa a passar coisa, daí às vezes não dá tempo, assim. É bastante coisa que tem que cuidar no computador também, tem que cuidar da questão da bateria, muita coisa, então... Eu lembrei de um detalhe assim, que me preocupava muito, e eu falava pro professor João, até comentei com a Rit, é tipo uma sequência de aula, né? Então, por exemplo, eu não tinha muitas aulas, então eu dava um conteúdo numa aula, explicava. Na outra semana eu já tinha que dar um exercício. E eu ficava com medo de tu não estares com um conteúdo ali contigo. Então teve alguns momentos que a gente se perdeu nesse meio, né? Mas depois foi feita uma pasta, né? E foi feito arquivos e tudo mais. Aí a gente conseguiu... Aí eu fiquei mais tranquila, porque a minha preocupação era tu estás com o conteúdo, né? Sim. Porque a prática, tu faz o exercício, mas tu tem que ter o conteúdo se tu tem dúvida, né? Então é isso. É porque no início do ano passado eu tava me adaptando na escola também. Então assim, tinha muitos materiais que eu simplesmente, sei lá, né? Às vezes eu deixava aqui, às vezes eu deixava lá em casa e... né? Na verdade tudo era novo, né? Tudo é novo. Tu estavas entrando numa escola nova, professores novos, e os professores eram novos, no sentido, os professores estavam entrando nessa onda de uma aluna nova, com deficiência e adaptação, né? Então a gente tinha os dois lados. Então todo mundo tem, nós somos um grupo, né, Duda? Exato. E nós temos que trabalhar em parceria. É isso que a professora Grace pensa. Sim. E assim, antes da prof dar aula pra mim, a prof já teve contato com o Braille ou não? Na verdade, eu tenho um primo, né? Meu primo Josué. O Josué, ele perdeu a visão aos 12 anos de idade. E ele teve uma deficiência na visão e na cirurgia eles não conseguiram recuperar a retina. Eu não sei bem como é que era a situação, sabe? Mas eu já tive contato porque ele explicava algumas coisas pra nós quando a gente ia... Porque a gente brincava então, né? Nós brincávamos juntos, né? Então, o que acontecia? Às vezes ele estava fazendo tarefa, a gente chegava lá na casa dele e tinha um contato com o Braille. Então ele explicava mais ou menos ali o furinho, né? Eu só não sei o nome das coisas, né, Duda? É célula. Célula, isso mesmo. E ele explicava como ele fazia e tal. Hoje ele é presidente da fundação em Florianópolis. Então, assim, qualquer coisa que de repente precisares da parte de educacional, né? Se a gente puder conversar com ele é bem flexível. Ele é formado em pedagogia, se eu não me engano, e jornalismo. E ele viaja pelo Brasil inteiro, tu não tem noção. É muito legal. Então, assim, portas vão estar abertas para ti o tempo todo. Basta tu sair um pouquinho do casulo. Exatamente. E quais são os maiores desafios de dar aula para mim hoje em dia? Como é que tá aí, prof? Como eu já expliquei, para mim, eu acho que agora o desafio já foi desafiado. Agora eu só deixo o barco me levar. Agora eu já sei de estratégia, até tô planejando uma musiquinha aí pra nós, agora no final do ano, pra gente poder fazer. Então, foi gratificante essa experiência, tá sendo gratificante.
porque na vida a gente tem que ter experiências, né? Sim. E essas experiências, elas podem ser maravilhosas, boas ou ruins, né? E no momento, tu estás na parte maravilhosa. Então, eu estou conseguindo adaptar tranquilamente minhas aulas. Quando é um vocabulário eu consigo passar, tu consegue pegar, né? É um exercício, tu consegue fazer. É uma atividade em prova, eu consigo adaptar para você. Então, para mim, está sendo um desafio, assim, gratificante, porque não vejo nada como algo que eu não consiga superar. E quando eu tenho dúvida, quando eu não consigo, né? Eu peço ajuda para a professora Riti, para o João, e tento buscar os meus meios para poder chegar até a tua pessoa. E assim, agora esse ano, né, a gente sabe que foi implantado a aula online aí. E na aula online tem algum desafio, alguma dificuldade? A aula online foi um desafio para todos, na verdade, Todo não mundo, só para quem é deficiente visual ou com outro tipo de deficiência, sabe? É bem mais cansativo a gente fazer uma atividade híbrida, né? Porque tu tem que realmente estar adaptando muitas coisas. Sim. E não é só adaptação para aluno deficiente, adaptação mesmo para o aluno normal. Sim. Então, é o pensar diferente, é o sair da casinha, é o sair da caixinha. Então, assim, as minhas aulas híbridas tenho tentado fazer jogo, um vídeo com conteúdo, porque ela foi um desafio para nós esse ano. E muito desafio, né? Sim. Então, assim, teve alguns erros ali que a professora acabou cometendo e tal, mas tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. E assim, o diálogo, pra mim, é a melhor coisa. Venha e converse comigo. Venha e fale comigo, né? Então não foi só tu, foram vários alunos que vieram, a gente conversou, se acertou. E deu certo. Mas até finalizar o ano letivo, a aula híbrida será um desafio para todo e qualquer professor. Porque é diferente, né? A gente está acostumado a estar na escola, né? Então é diferente. Com certeza. A aula híbrida para nós professores foi desgastante. Sim. Está sendo, né? Eu não vi evolução, eu, Grace, principalmente, assim, eu não vi evolução na aula híbrida. Eu preferiria 2 aulas de espanhol, como era ano passado, presencial. E aí eu vi render o negócio. É que assim, o ano passado rendia mais, né? Com certeza. Era 2 aulas seguidas, assim. Era 2 aulas seguidas, a gente conseguia passar. Era bem bom. Era no período oposto, mas né? Era bom, porque pelo menos todo mundo... Eu vejo assim, hoje, se eu parar para equiparar, né, para observar bem, o primeiro ano deste ano, de 2024, com o primeiro ano de 2023, quem estava no primeiro ano de 2023? Vocês são uma turma do segundo ano que eu estou dando conteúdo normalmente e vocês estão dentro da grade curricular. Agora, o primeiro ano desse ano, eu já não consigo. Porque ficou conteúdo para trás, em uma aula tu não consegue passar tudo que tu tem que passar e tu não consegue fazer aula diferenciada. Coisa com vocês eu conseguia o ano passado fazer alguma atividade diferenciada. E esse ano a gente conseguiu fazer até um projeto dos países que falam espanhol, né? Que a gente apresentou na feira. Com eles, no ano que vem, se eu tiver que planejar alguma coisa disso, eu não sei como eu vou conseguir planejar em uma aula. É difícil, é complicado. Esse projeto ali que a gente fez dos países já veio do ano passado, né? Isso, já veio do ano passado. A ideia foi lançada ano passado, né? E em virtude de vocês nunca terem espanhol, uma das possibilidades que eu deixei engavetado esse projeto foi por isso. Porque vocês precisavam ter o domínio do espanhol para poder estar trabalhando na feira. Mas era comida, professora? Não era questão da comida, a apresentação do trabalho de slide, a pesquisa. E quantas palavras vocês não sabiam? Né? Bastante, né? Estou sempre tentando aprender aí. E alguma vez a prof, né, já pensou que eu
não estivesse entendendo o conteúdo? Muitas vezes. Não foi nenhuma nem duas. Eu olhava pra Rit, tipo, a professora Rit, será que ela tá entendendo? Será que ela tem um conteúdo? A minha maior preocupação era isso. Tu estás organizada com conteúdos para que tu pudesses fazer prova, trabalho. Tu tinha que ter um conteúdo, tu precisaria, né? E essa é a minha maior preocupação. Então, eu levei até pra reunião uma vez, porque era a minha preocupação. Porque, assim, eu não sei ler o Braille, né? Então, a gente aprende alguma coisinha, mas não sabe tudo, né? Sim. Então, querendo ou não, eu ficava preocupada. Se tu estavas aprendendo, se tu não estavas, se eu estava conseguindo passar. Isso é normal de qualquer professor, né? E, assim, a prof tem vontade de aprender o Braille? Tem. Acha difícil? Tenho vontade. Tem? Tenho vontade porque eu sou curiosa, né? Então não adianta dizer que eu não sou curiosa, eu sou curiosa. Só que se é pra mim aprender algo superficial, eu nem começo. Agora, se é pra mim aprender e entrar de cabeça, aí eu vou. Eu já tive vontade de fazer Libras. Fazer uma graduação em Libras. Porque eu já tive 2 alunos surdos. Então, é diferente a gente trabalhar com aluno cego. É diferente de trabalhar com aluno surdo, né? Sim, é diferente. Então, essas deficiências são sempre desafios. E o pior que foi assim, ó. Foi no meu primeiro ano de trabalho. Quando eu peguei esses alunos. E eu tinha as professoras de Libras ali dentro. Então, elas ajudavam, com certeza. Mas com o passar do tempo, eu não fui tendo outros alunos com esse tipo de deficiência. Mas eu deixei engavetado. Agora, quando eu voltei na aula e percebi que você estava ali, me deu a curiosidade. Eu muitas vezes perguntava, né? Esses 2 pontinhos aqui começam. Perguntava e pergunta até hoje, né? E o que tem escrito aqui? Eu quero saber. Então, querendo ou não, a gente precisa estar aprendendo. E, na verdade, o professor está sempre aprendendo, né, Duda? Exatamente. Mas só que eu sou daquela, se é pra mim poder entrar de cabeça, eu aprendo e vou praticar. Sim. Agora, se é pra fazer meia boca, então eu nem começo. Eu também sou assim. Eu sou bem, né, cri-cri com essas coisas. Professor João que o diga. Ainda bem que os 2 são igual, daí dá... Aí dá certo. Dá certo, né? Mas então, tu já pensou se ele deixasse fazer tudo que tu quisesse? Né? Então ficaria difícil também, né? Ficaria. Bem difícil, né? E agora, o que a prof acha sobre o uso da bengala? Agora vai... Na verdade, eu sou a favor do uso da bengala. Falar, não, claro, com certeza. Tu já sabe disso. É o que a gente conversa às vezes, né? Nós conversamos, né? Mas é a tua dependência, né? Claro. É independência, não é dependência. Independência, sim. Né? Então, eu acho sim que tu tens que ter essa liberdade. E quando a professora disse que tu tem que sair do casulo, é porque o mundo lá fora, ele não é tão bom quanto dentro da nossa casa ou dentro da nossa família escolar. E ele muitas vezes pode ser cruel. Sim. E tu tem que estar pronta para te defender, Duda. Então a professora, ela pensa nesse sentido. Esse meu primo, o Josué, ele usa a bengala pra tudo. Então ele está na fila de espera para um cão-guia. Sim. E ele tem grande chance. Ele mora sozinho no apartamento, né? Então ele se vira sozinho, né? Então assim, a gente até ri muitas vezes, né? Porque eles contam, eu não estava no episódio, mas eles contam que eu tenho uma tia que morava num apartamento em 2 pisos. E no prédio não tinha apartamento. E aí o marido dela, né, o Josué, estava lá na casa deles e estava indo embora. E aí o Josué disse: ô fulano, tu me ajuda a descer as escadas só pra mim poder me coordenar? Mas ele tava com a bengala. E aí eu sei que o meu tio foi lá e acendeu a luz. E eles desceram as escadas e começaram a descer, conversando e tal. E a luz apagou no meio da escada, da escadaria. Aí
O Josué estava sendo guiado pelo meu tio. Uhum. Naquele momento, o Josué saiu com a piadinha. Não, agora tu deixa aqui, eu te guio. Foi muito engraçado. Mas é assim, a vida ela é bem dificultosa. Então, para nós, né, o dia a dia já não é fácil. Então, imagine você não tendo a liberdade de poder ir e vir. Sim. Então, eu acredito sim, que a bengala, ela vai te dar a liberdade. E tu vai ver eles como vai ser maravilhoso tu ter essa liberdade. Então, o uso da bengala, ela vai te deixar liberta para qualquer coisa, qualquer situação. E tu não fica dependente de ninguém. Exato. Né? Então, essa é a minha opinião. Acredito que tu tem que ter liberdade. Mas para isso, tu tem que sair um pouquinho do casulo. Exato, A gente conversa bastante sobre isso quando a aula está mais livre, a gente sempre conversa. Aquele tempinho, assim, 5, 10, nem dá 10 segundos, não, né? Não, a gente já conversa, assim. E a prof tem alguma pergunta para fazer para mim? Pode? Na verdade, não veio nenhuma cabeça. Eu já fiz uma pergunta, né? Na nossa entrevista aqui, ela me fez perguntas e eu já perguntei, né? Mas você, como estudante numa escola nova, né, em primeiro momento, né, conseguiu ter uma adaptação? Qual foi a sua resistência? E hoje, como é que tu tá? Então, eu pensei que ia ser mais difícil. Realmente pensei que ia ser bem mais difícil. No início do ano eu tava um pouco mais perdida, assim. Falei, gente... Do primeiro ano do ensino médio, tá. Daí que eu tô, né? O que, né? Aí eu tudo perguntava. Mas o que é isso aqui? Isso aqui... Tá, onde é que a gente tá indo? Tá, e agora é pra onde? Eu viro pra lá ou pra cá? Tudo perguntava, agora já não. Agora, às vezes eu tô com a Richelle e eu falo, Richelle, aqui é tal lugar, né? Dela, aqui é tal lugar. Daí eu falo, a rampa é aqui, né? Ela é aqui. Certo. E aí, no final do primeiro ano, acho que aí a nossa sala era bem pertinho da sala do pedagógico. Aí eu brinquei com a Richelle, Richelle, pega a bengala e fecha o olho. Eu levei ela até a nossa sala, porque era bem pertinho. Ai, que legal. Daí eu disse assim, visto como eu tô ficando esperta? Sim. E esse ano, no segundo ano, então nós tivemos uma evolução muito grande, mas como é que foi esse segundo ano? Assim, tá sendo assim, mais tranquilo, sabe? Óbvio que tem vezes que eu me perco ainda, né? Até porque a sala mudou de lugar. Eu tava acostumada com outra sala, em outro lugar, e a sala mudou de lugar esse ano. E creio que vai mudar o ano que vem de novo, né? Então... mas isso seria, de repente, um pedido para fazer pra direção, né? Sim. Então isso aí a gente pode influenciar. Verdade, deixar você no mesmo pro ambiente, né? Então isso também pode ser uma conversa, é aquilo que eu falei. Tudo aquilo que tu vê de positivo, tu tem que falar. Mas aquilo que tu vê de negativo, tu também tem que falar, né? Então, toda crítica, ela sempre tem que ser construtiva. Então, no teu caso, todos estamos aprendendo. Sim. Então, são detalhes. Vou contar um detalhezinho aqui, que depois todo mundo vai saber mais. Primeiramente, vocês, né? Quando fomos entregar o boletim neste ano, eu fui uma das professoras que eu disse, por que não fizeram boletim em braille? Sim. E aí foi feito depois para o segundo trimestre, né? Sim. Então foi uma fala que saiu do professor espontâneo. Porque pecamos, então a gente tem que ir acertando em todo momento. Então agora, pro final do ano, provavelmente tu já vai ter o teu boletim também em braille. Sim. Para poder, descrição, tudo, né? Então... É a inclusão, mas a gente também tá aprendendo, né? Sim. Então, tu percebeu que tu teve uma evolução do primeiro para o segundo? Bastante, sim. E a escola conseguiu estar evoluindo junto contigo? Conseguiu. Tem bastante, assim, né? Alguns professores, né, se esforçam bastante e tal. Por causa da prof, agora no sarau, né? Teve coisas que o João não conseguiu fazer, a prof pediu ajuda pra mim. Eu peguei, escrevi, a gente colou e deu tudo certo, né? Que legal. Então, sarau não, feira. Na feira, né? Eu troco. Isso aí, na verdade, é aquilo que eu falei. A gente tem que trabalhar em grupo, né? Sim. Então, quando um não consegue fazer, não está dentro da alçada dele, a gente tem que se disponibilizar. Então, o que é possível para todos, a gente tem que pegar e unirmos forças, né? É assim, o que eu falo para todos os professores, assim,
peçam ajuda pra mim também. Eu tô ali, eu tô disposta pra ajudar, não tem problema. Chegar pra falar comigo não tem problema nenhum. Isso aí eu não tenho vergonha. Tem uns que né, não chegam, às vezes tem algum tipo de vergonha, mas não precisa ter vergonha, né? Porque não precisa, eu tô ali pra ajudar também. Sim, a gente tá disposto pra estar sempre ajudando, né? Claro. E a prof tem alguma mensagem para deixar para os professores que estão começando agora a dar aula para alunos deficientes visuais? Na verdade, a minha mensagem é a pessoa ela tem que ser realmente curiosa, do lado bom, ela tem que buscar. Nós temos que investir cada vez mais na nossa formação, porque nós temos grandes desafios. Os professores, eles nunca param de estudar, né? Estão sempre estudando. Mas, primeiramente, nós temos que tocar o coração do aluno para que ele possa dar esse feedback. Porque acredito que quando tu consegues chegar, né, numa educação, e eu vou chamar uma educação do coração, eu acho que a educação ela realmente se transforma. Então, o professor, primeiramente, ele tem que ser humano. E a partir da humanidade, ele consegue passar tudo o que ele quer passar. Um grande abraço, né, para todos os professores aí que estão na luta, né? E desafios vão ter sempre na nossa vida, mas a gente tem que desafiá-los cada vez mais. E lutar, e derrubar essas muralhas, e fazer o que a gente pode fazer. Lógico, não tentar fazer tudo sozinho, porque nem tudo a gente vai conseguir fazer sozinho. Por isso que eu falo, nós somos um grupo e a gente tem que trabalhar em um grupo. E o diálogo, ele é essencial para a coisa poder fluir. Essa é a mensagem. Então é isso, galera. Finalizamos, né, mais um podcast aí com sucesso. Né? Queria agradecer novamente a professora Grace por ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui gravar. Eu confesso que eu já estava querendo fazer isso há bastante tempo. Ai, que legal! Às vezes a correria do dia a dia a gente não consegue correria, né? Fazer tudo que tem que fazer ali. Mas é isso, galera. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a você, também. Professora Grace. E como um aluno disse, tu é a melhor professora de espanhol da escola. Aí se é só eu que sou a professora, só tem eu, né? Um abraço, então. Obrigado pelo convite. Agradeço de coração. Fiquei lisonjeada com esse convite. Um abraço. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até o próximo podcast.